Olá pessoal, você chegou ao canal Na Bebida, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Kátia Pessoa, né? Para quem ainda não me conhece, ainda não conhece o canal. E aí, o pessoal que tá chegando agora, deixa aí seu like, se inscreva, participe. Afinal, esse canal foi feito pensando em você, né? E hoje nós vamos retomar aqui um tema do tarô, porque tem aí umas questões aí que o pessoal tá me pedindo, que é em relação ao ato do dia 25 aí, né, de janeiro, né, que o Bolsonaro fez, um ato de manifestação, né, e que reuniu uma grande população, e tem muita gente interessada em saber qual foi a repercussão dessa manifestação. Então, eu resolvi fazer aqui para vocês, e como sempre, eu já embaralhei, mas eu vou tornar a embaralhar novamente um pouquinho, né, pra gente ir direto já no assunto, né, que tem muita gente aí querendo saber, né. Então, eu particularmente não tenho seguido tudo, né, algumas coisinhas eu ouvi, não sei exatamente como é que tá, mas vamos lá, vamos ver o que o tarô tem a dizer. Vamos então para a primeira pergunta, né? Então, que o pessoal está me perguntando mais a respeito, né, do que aconteceu com esse movimento que foi perpetrado por Jair Bolsonaro no dia 25 de fevereiro, aliás, eu falei janeiro, mas é 25 de fevereiro, e se teve alguma repercussão positiva para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver essa questão aí, se teve alguma, se isso foi positivo, né, em relação ao mundo todo, se isso foi positivo para o presidente Jair Bolsonaro, não só para quem segue ele, mas como é que ficou aí esse movimento aí visto pelo mundo, né, não só pelos brasileiros que torcem por ele. Então, vamos ver se foi positivo, se não foi. Ó, aqui de cara, a torre, tá? Então, a torre aí já diz aí que foi uma questão aí que não foi muito boa, né? Ele parece que já desde o ano passado, com aquela ida a Brasília, a coisa não ficou muito boa. E ele não tem cedido, não. Aqui o obstáculo é o imperador, com orgulho, ferido, assim. Não repercutiu muito bem esse ato aí desse movimento do dia 25 de fevereiro. E o Bolsonaro tá assim com um ego ferido, vamos dizer assim. Tem um certo ego ferido aí, uma certa imposição, um orgulho mesmo ferido. E aqui a carta do diabo, gente. Vamos dizer assim, para ele não pegou muito bem, mas parece que na questão de dinheiro, finanças, não sei porquê, isso aqui foi bom para ele, né? Agora, para a imagem dele não foi, não. Agora, aqui a temperança, aqui essa carta aqui é a carta do diabo, essa aqui é a carta da temperança, que tá dizendo que ele tem que ter a mão, né? Cuidado para não pesar a mão, ele tem que ter a medida certa das coisas, né? Para não se complicar aí pro lado dele. Por outro lado, né, foi uma ação assim que trouxe um certo resultado positivo para ele, sim, apesar disso, né, que ele vem sofrendo essas perdas todas, mas é assim, dúvida entre dois caminhos. A coisa não ficou muito clara, ficou meio duvidosa aí, tá? E o resultado também mais dúvidas, gente. Aqui a carta dos enamorados, aqui a carta do sol, né, indicando uma positividade, mas aqui no total, aqui na conclusão, foi mais assim uma questão de julgamento. Ele continua sendo julgado, não só pelo mundo todo aí, pela mídia e tudo mais, e parece que não foi lá tanto quanto esperado. Ele esperava mais disso aí, muito mais desse ato aí que ele fez dessa manifestação do dia 25 de fevereiro. Ele esperava muito mais, então parece que teve aí uma certa decepção. Mesmo tendo aquela multidão, pessoas tal, parece que o resultado aí não foi tão satisfatório para ele, tá? E agora essa segunda questão que as pessoas estão perguntando muito, eu anotei ali para não esquecer as mais importantes, não vai dar para fazer todas as perguntas, mas as mais importantes, né? A gente não pode deixar para lá. Então, as pessoas querem saber se essa manifestação pode levar a um
impeachment do presidente Lula, se é um começo para o impeachment, se poderia haver realmente uma queda do presidente Lula aí. Mas vamos ver agora. Olha, aqui é a carta da morte, a carta da força e a carta da roda da fortuna, tá? Então, na verdade, deu mais direcionamento para o presidente Lula, né? Ele tá tendo o apoio, né, da população e tá tendo aí mudanças muito positivas. Vamos dizer assim, que esse movimento do dia 25 mostrou algumas coisas que precisam ser mudadas, transformadas, né? Passando por uma transformação aí que vai melhorar ainda mais a situação. Na verdade, deu mais uma direção, um foco, olha, vamos por ali, vamos dizer assim, ó, o governo ali, né? Então, assim, não tá sendo ameaçado, não fez nenhum tipo de ameaça, diria assim, tá? Tudo tá indo conforme deve ser. E diante da manifestação, outras posturas podem ser assumidas, né, pelo presidente, né, porque tudo tem causa e efeito, né, então é mais ou menos isso, uma reação. Mas, assim, nada que indique impeachment, não, isso não. Pode esquecer que isso não tá surgindo aqui, não. Então, é mais um direcionamento, um foco. E vamos continuar aí. Agora aqui, ó. É uma parte que eu tirei do que foi falado dele sobre o Bolsonaro numa matéria. Mais ou menos eu resumi, claro, né? Mas Bolsonaro foi considerado inelegível até 2030 e essa aparição dele no dia 25 de fevereiro, inflamando uma multidão tanto quanto receosa, né? Na verdade, a população ali parece que ficou um tanto quanto receosa e foi considerada pelo El País como um golpe sem tanques na rua. Isso aí são palavras do El País, tá? E por ser um golpe de distorção das leis, porém um golpe que não poderá livrá-lo da justiça, livrar o Bolsonaro da justiça. Enfim, né, diante disso aqui, que foram alguns jornais que falaram, mas eu peguei só de um aqui. Enfim, será que o Bolsonaro, com essa tentativa de golpe, segundo o jornal, que seria um golpe puramente ideológico, gente, segundo o jornal, tá? Ele conseguirá retomar ao poder? Isso é possível, né? Então, essa tentativa dele, né, com esse ato aí de manifestação, que foi mais ideológico do que prático, né? Será que ele vai conseguir retomar o poder? Isso é possível, né? Então vamos lá, vamos ver se ele... O que seria um impeachment, né? Que está dizendo que não vai acontecer, mas nós vamos ver se ele conseguiria ter esse golpe e retomar ele ao poder. Que seria um golpe, né, gente? Olha, vamos dizer assim, aqui a carta estrela, a imperatriz e o eremita. E o resultado aqui é 11, a força. Seria uma tomada pela força. Tá bem claro aqui, né? Só que as pessoas têm que primeiro sondar o terreno e pela sondagem aí o resultado não seria tão satisfatório assim, não seria garantido, né? Porque a pergunta aqui é se ele conseguiria tomar o poder. Isso é possível? Então, só se fosse pela força, né, gente? Só se fosse com uma força aí. E quando a gente fala força, a gente sabe o que significa. Não é só de voz, né? Seria de uma ação. E a questão é, será que ele tem poder para isso? Então, aqui está indicando que vai-se com muita cautela aí, né? Não pode ir com muita sede ao pote, porque o tiro vai sair pela culatra. Então, não tá tão fácil assim como se pensa, não. Se alguém tá pensando assim, né? Então, e o que esse movimento do dia 25 poderia ter afetado
o atual governo do presidente Lula, né? A gente viu sobre a questão do impeachment, mas o que afetou agora no frigir dos ovos, com essa atitude aí, o que isso poderia afetar, no que poderia afetar o governo do presidente Lula, né? Não estamos falando mais se ele vai sofrer impeachment ou não, mas o que isso agora afeta? Modifica alguma coisa? Olha, aqui, carta o mago, a carta papisa e a carta o enforcado, né? Diria que uma tomada de atitude um tanto quanto mais manifesta do próprio presidente, assim, em termos de tomar mesmo a rédea da situação, né? Do próprio presidente também falar um pouco mais, expor um pouco mais para a população. E no final das contas, no resultado aqui, o enforcado nessa posição seria uma quebra de karma e o fim de um karma. Enfim, parece que está resultando positivamente para o Lula, né? No resultado aqui é o diabo. E está dizendo assim, olha, aumentar a força, né? Frente a tantas... parece que essa questão da ilusão, dessa coisa midiática, aí está caindo por terra e está dando mais força ainda para o próprio presidente Lula, pelo que o tarô está mostrando aqui, né? Então, está aparecendo ali, mas no final das contas, aparando-se as arestas, é isso que está chegando a uma conclusão, de que no final das contas, não está repercutindo negativo para ele, não está ameaçando e está dando força para ele, que né, essa questão aí de tentar iludir e né, manipular, parece que não deu muito certo não para o Bolsonaro e está sendo favorável até para o Lula, eu diria assim. E aqui no caso, né, que a gente estava falando do golpe agora há pouco, as Forças Armadas brasileiras apoiariam a tomada de poder do Bolsonaro por meio da força, tal como foi no AI-5 de 1964, as pessoas estão lembrando desse episódio da história, né? Então, nesse caso, o presidente Bolsonaro, ele viria a ser o presidente novamente, né? Escolhido por eles ali, pela cúpula que daria esse golpe, né? O que eu acho meio inviável, né? Então, as Forças Armadas apoiaria nesse sentido, porque no AI-5 de 1964, o eleito foram os próprios militares, generais, né? Então, no caso, o Bolsonaro já foi, mas ele agora não é exatamente alguém lá do exército mesmo, em atividade. Então, vamos ver aqui. A carta o louco, a carta o papa e a carta o carro. Então... o resultado aqui seria muitas dúvidas a esse respeito, tá? Vamos lá. Não é essa a direção, né? Vamos dizer, pegar em armas aqui, seria mais uma coisa mais voltada para o povo, um direcionamento para o povo. Então, não acredito aqui que nessa resposta as Forças Armadas apoiariam dessa forma, né? Não dessa forma. Então, seria mais um apoio, não de tomada do poder, mas de proteção ao povo, seria, né? E não de apoiar apenas uma pessoa, que seria, no caso, o Bolsonaro. Então, não seria viável nesse sentido, receber esse apoio se eles fizessem, se fosse novamente uma retomada do poder pela força, não seria o Bolsonaro a assumir o poder, mas não é isso que está se perpetrando, se pensando, pelo menos não as Forças Armadas em fazer. Então, esse pensamento aí é mais dos bolsonaristas, eu diria, né? Então, como última questão, né, como que fica o Brasil diante dos últimos episódios, frente ao mundo,
frente ao próprio Brasil, né? No mundo como um todo, incluindo o Brasil, né? Então, aqui, ó, a carta do mundo, a carta da justiça e a carta à lua. O povo unindo forças, né, pelos seus direitos aqui, o mundo vendo o Brasil que precisa tomar uma certa atitude em relação às suas próprias leis, né, ser leis mais ativas, né, não punitivas, mas leis a serem cumpridas, que é o respeito ao voto, ao respeito à democracia. Então as pessoas se preocupam, né, no mundo como um todo, quanto à questão democrática, gente. Um presidente eleito é um presidente eleito e a gente deve aceitar isso de uma forma democrática, né? Já que foi o voto da maioria. Então, respeito pelas próprias leis, não vira uma bagunça. Então, o mundo pensa isso em relação ao Brasil. Respeitem suas leis, as leis que vocês realmente criaram, né? Sejam coerentes. Então, o mundo, a justiça, né? A força seria a força política, a força da palavra, a força da democracia, né? E não a força da luta armada. Seria mais voltado nesse sentido. Nem tudo tá claro, tem muita coisa aí que fica obscura, mas se existe a força, o grande poder de um país é a força democrática que ele tem, né? E não ditatorial, né? Ter leis justas e que são mantidas. É essa visão do todo aqui, tá? Então, no resumo, gente, é isso que eu posso falar para vocês. E é algo que o pessoal vem me pedindo, né? Então, eu resolvi fazer. Que eu acho que o tarô elucida muitas coisas, então é isso, tá? Agradeço a presença de todos vocês. Não esqueça um like, participe, dê a sua opinião, né? O que você pensa a respeito de tudo isso. Compartilhe com seus amigos e se inscrevam, gente, tá bom? Partiu na vivida e um beijo no coração de todos vocês. Mua!